E aí, pessoal, é isso aí. Agora é aquele momento da revisão da aula. Será que vocês conseguiram fixar os assuntos, os temas que foram abordados? Então, vamos lá, né, professora? Bora lá, com a aula galera. 32.2. Na revisão é aquele momento que você tem a oportunidade de trazer novamente a lembrança alguns conceitos que foram passados durante a aula, porque ali durante a aula, né, a gente tem um feedback maior, um tempo maior, e aqui não, o negócio só papum. Joga lá no nosso quadro, então. Vamos lá. Falamos sobre reprodução, e aí a gente tem o conceito, né? Essa reprodução ela vai consistir no processo em que um ou mais organismos vão se reproduzir, vão produzir descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Isso é muito interessante falar, porque a gente carrega milhares, né? Mais de 3.000 genes. É óbvio que vamos pensar no ser humano se reproduzindo, eu não consigo manifestar todos esses genes, né, gente? Tá? Mas o que é importante na reprodução? A manutenção da espécie. Se não acontecer reprodução, se os indivíduos pararem de se reproduzir, seja ele de forma assexuada ou sexuada, não vai ter mais indivíduos, não vai ter mais vida na Terra. Justamente. E vamos só rapidinho voltar aqui ao conceito do assexuado e sexuada. Sim. Então, o assexuado é aquele, né, que a gente pode dizer que não tem a presença de outro indivíduo. Então, é um organismo que consegue se reproduzir sem a presença de outro indivíduo. Vou até colocar aqui. E aí, há uma cópia, e essa cópia pode, sim, por exemplo, um organismo bacteriano. Ele pode ter alguma variabilidade? Pode. Se tiver aí uma situação de uma lise celular, parte de um fragmento do material dessa célula lisada pode ser incorporada. E aí são outros processos que a gente também pode vir abordar nas aulas depois, tá? E com relação à reprodução sexuada, que foi bastante abordado também na nossa aula, a gente já tem a presença de gametas, que são os gametas masculino e o gameta feminino. Eu comecei aqui com o símbolo do feminino e agora o símbolo do organismo masculino. Então, nós temos a reprodução, né, com os gametas. E esse tipo de reprodução, ela é muito vantajosa, porque através dela nós temos as variabilidades genéticas, organismos distintos uns dos outros, com mais aptidões, e que, dependendo, quando vocês estiverem lá para o 3º ano, vocês vão ver aí a questão da seleção natural, e dependendo dessa variabilidade, ela é muito importante para a seleção, para os mais aptos se manterem, né, na Terra, a gente pode dizer assim. Continuando, próxima lâmina, organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva, que são os monóicos e os dioicos. Dioicos você vai ter os sexos separados, macho e fêmea. Aqueles que vão apresentar características bem distintas entre macho e a fêmea, apresentando dimorfismo sexual. E outros não, vão ser muito parecidos. E os organismos monóicos são chamados, né, comumente de hermafroditas. O indivíduo único vai produzir tanto estruturas femininas ou gametas masculinos, quanto gametas femininos, tá? Isso aí. No caso aí, o exemplo que a gente passou aí na aula para vocês foi das minhocas, que a gente viu essa questão da fecundação, mesmo ela sendo um indivíduo hermafrodita, ela tinha o quê? A reprodução cruzada, né? Vale lembrar que é bem interessante. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês agora, né, depois dessa revisão, façam um apurado aí do que vocês mais aprenderam, para que vocês possam estar desenvolvendo as questões. As nossas atividades e até daqui a pouco. Tchau! É isso aí, pessoal! É isso aí. Ei, olha aqui. Pegou o material? Já deu uma olhada, né? Nas suas questões? Você achou difícil? Mas agora é a solução. Pois é, essa atividade de sala, ela já vai fazer aquele reforço, vai revisar ainda mais o que você aprendeu
durante a nossa aula. Gente, nas nossas questões, a gente pode encontrar tanto questões objetivas quanto questões discursivas, tá bom? As objetivas, você vai ter ali as alternativas, onde você vai verificar, de acordo com o enunciado da questão, aquilo que vai fazer sentido para o que está sendo perguntado. Algumas vão estar destoando aí da sua resposta, né? E aí, as questões discursivas são aquelas que a gente chama de fechadas, né? Abertas, que você vai discorrer sobre aquilo que está sendo questionado. Um determinado tá assunto, da sua maneira, desde que você entre no contexto e fale o que a gente busca, né, como resposta. Normalmente na biologia, é muito comum, né, professora Larissa, o aluno esqueceu um termo. Ele esqueceu de usar o termo dioico. Mas ele disse que os indivíduos que têm Sexos separados, macho e fêmea, vão apresentar reprodução sexual. Então ele descreveu tudo certinho. Então, isso aí já entra no conceito. Então vamos lá para a primeira questão, vamos tirar a dúvida aí. A reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Em que consiste a reprodução assexuada? Explique como ocorre o brotamento. Olha aí, professora. Essa aí eu acho que tá mamão com açúcar. Tá mesmo, né? A gente falou que na reprodução assexuada, você não vai ter os indivíduos liberando gametas, ou seja, espermatozoide e ovócito, ou óvulo. Você não vai ter esse encontro, mas você vai ter um organismo e que esse organismo precisa, tá? Passar as suas características para o descendente que está surgindo. Se precisa passar essas características, é óbvio que você vai ter um processo de duplicação desse material genético, tá? Então aí vai estar explicando como que acontece e aí está especificando, quer que você especifique como é que ocorre uma das formas de reprodução assexuada, que é o brotamento. Então olha lá. Eita, resposta longa, vamos lá. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por este motivo, eles são geneticamente idênticos aos genitores. Se você falar que é um organismo que dá origem a descendentes com características idênticas à célula-mãe, já podemos considerar correta. Né? E com relação a como ocorre o brotamento, né? Então há animais que se reproduzem por brotamento. No brotamento, como o nome sugere, há o surgimento de brotos na superfície do organismo. Esses brotos dão origem a um novo indivíduo, o qual poderá crescer sobre o organismo que originou, formando as colônias, ou ser liberados no ambiente, que foi aquele exemplo lá dos brotos que a gente deu bem lá no início. Esporíferos, né? Esporíferos, isso mesmo. Perfeitamente. Continuando aí a questão 2. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuado é conhecido como... E agora, gente? Será que é fragmentação? Vamos voltar lá na nossa imagem, professora? Quando a senhora falou aí de fragmentação, olha lá. Olha lá. Fragmentação, estrobilização é parecido aqui com o processo, né? A gente tem aqui nessa imagem, a gente tem tanto uma hidra, né? Quanto um porífero. Aliás, a hidra. Na verdade, as duas, né? Hidra. Os dois são quinidários aqui no caso. Porque ele está mostrando os distintos, né? Distintas reproduções aí na imagem. Professora. É fantástico. Distintas reproduções. Desse detalhe. Lembra que a gente falou que tanto eles poderiam optar ou podem se reproduzir, não optar, desculpa. Eles podem se reproduzir pela estrobilização, onde vão formar essas lavas, que são chamadas de éferas, que têm essa capacidade de nadar e escolher um ambiente, ou eles podem também sofrer esse processo de brotamento. Quando a gente explicou na aula, a gente mostrou lá uma esponja que tem o processo de brotamento. Mas a hidra, aqui, que também é o quinidário, esses dois são animais quinidários, tá, gente? Os dois são quinidários. Só que um momento ele vai se dividir por estrobilização e no outro momento ele pode se reproduzir também por brotamento, formando essas colônias lá, tá bom? Só que na questão... O que a gente Vamos tem? voltar aqui para a questão. Ela está pedindo, em cima desse enunciado, né? Que processo de reprodução assexuada é conhecida como?
né? Vale lembrar... Tomando broto. A imagem que a gente acabou de colocar já esclarece isso aí, né? Tem uma palavrinha, lembra que eu falei daqueles termos, né? Bem no início ali do slide. Tem uma palavrinha assim que pode ser estrobilização, ela pode também ser o quê, gente? Ela pode ser chamada de quê? Vamos lá. Gemiparidade. Aí, no caso, brotamento ou gemiparidade, né? Justamente. Vamos lembrar, professora, mas vocês falaram tanto de brotamento, mas brotamento também pode receber, né, a denominação de gemiparidade. Lembrando que as questões, gente, elas são sempre pegadinhas, né? Embora a gente tenha mostrado ali brotamento, estabilização, tem outros nomes também que podem estar recebendo. A gente coloca o que é mais conceitual, o que é mais usado. É mais fácil você lembrar E é mais fácil você lembrar. do que estrobilização. Justamente. É verdade? Justamente. Então, assim, é mais uma pegadinha aí. Então, a resposta correta é quem marcou a alternativa B de bola. Gemiparidade, tá também bom? chamado de brotamento. Ok. Questão 3. Né, as células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em 2 células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo descrito acima, ele é conhecido como o quê? Letra A, alternativa A. Será que é brotamento? Eu acho que brotamento a gente já corta aí porque, né, professora, o brotamento foi falado aí que não acontece com bactérias. Será que é a alternativa B, fragmentação? Será que é a alternativa C, divisão binária? Será que é a D, paternogênese? Será que é a E, gemiparidade? E aí, gente, com relação a esse tipo de reprodução... Quando a gente, né, vê aqui no enunciado, duplicando o material genético e dividindo-se em 2 células filhas, a gente já tem um processo de divisão. Justamente, né? já tem até uma resposta aí que está bem clássica, que está bem clara com relação ao que é, né, professora? É isso. E aí, o que vocês colocaram? Ah, isso mesmo. Espero que vocês tenham acertado. Divisão binária, porque ficou bem claro, né? Divisão binária, que é aquele exemplo aí da célula. Vou desenhar aqui, né? Mas deixa eu ver se está desenhando aqui. Tá. Não, não tá. Não? Deixa eu voltar aqui pro... Escolher aqui. Caneta. É aquilo que vocês já sabem, né? A gente tem a bactéria aqui, né? A célula mãe, que vai se reproduzir. Não leve em consideração, gente, é o meu desenho. Vai se dividir aqui e vai formar... aqui é o núcleo, tá, gente? E aqui, ó, a bactéria que está passando pela duplicação do seu material genético. E aqui, bactérias filhas. Pronto. Então, nós temos aqui a divisão binária. E lembrando que essas células são idênticas, né? Células que idênticas. não é muito bom quando a gente pensa em processo evolutivo ou essas mudanças no ambiente que podem eliminar os indivíduos todos novos que se surgirem ali, tá? Então, é complicado essa questão. Vamos lá para uma questãozinha do Enem. E a gente tem o seguinte: na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marque a alternativa correta. Vamos lá. Então, ele já deu a deixa aí, né, gente? Envolvimento dos gametas. Então, vamos lá. A alternativa A, ela fala o seguinte: a fecundação envolve somente a participação de um único gameta. Só pelo enunciado ali, a gente já descarta a alternativa A. Né? São envolvimentos de quê, gente? De gametas, não é de um único gameta. Então, a alternativa A, já podemos descartá-la. Vamos ver a B agora, né, professora? Você tem, em humanos, o gameta feminino é o anterozoide. Professora, vocês não falaram sobre essa palavra. Eu nem conheço anterozoide. isso. Pois é, anterozoide é uma célula reprodutiva, tá? Relacionada ao masculino, porém, contudo, todavia, ela vai estar presente nas plantas, tá bom? Nos vegetais, certinho? Então, já descartamos a alternativa B. E a C, professora?
Quando os gametas se unem na reprodução assexuada, temos o evento da fecundação. Se não fosse esse assexuada, até a gente poderia considerar a questão, mas quando ele fala aí, gametas se unindo na reprodução assexuada, já elimina a questão, tá bom? Eliminamos, no caso, a questão não, né? A alternativa. Vamos agora para a letra D de dado. Em humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. E aí, essa alternativa... Pra E? Nem precisa, mas a gente lê, né? Só pra gente enfatizar aqui, né, professora? Mas a alternativa D tá mais que explícita que tá correta. E falamos bastante aqui do espermatozoide, que é o gameta masculino. Então, os peixes, né? Vou só fazer a leitura aqui da alternativa aí para finalizar. Então, os peixes, assim como os seres humanos, apresentam fecundação cruzada. Não é bem assim, né? Nem todos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Uai, cadê? Ah, agora sim. Os humanos, eles têm fecundação interna, né? Então, o encontro desse gameta vai acontecer no trato genital feminino, que a gente falou durante a aula lá dentro da tuba uterina. Os peixes vão ter fecundação externa, né? Quando a gente fala de essa fecundação cruzada aí, ela vai acontecer normalmente quando você vai ter indivíduos que a gente usou lá, viu lá na aula, são os hermafroditas, né? Que podem ter... um hermafrodita pode sofrer fecundação cruzada ou ele pode se autofecundar também, tá? Isso aí. Então, vamos agora pular aqui mais uma questão. Oi? Já foi? Já foi. Então vem pra cá, Então vamos pra cá, professora. então, gente. A gente achava que tinha mais questões. Eu achei que tivesse mais uma questão. Ficar aqui, né, professora? Eu Tá achei que tão tivesse bom mais aqui uma com vocês, questão, mas galera. tudo bem. Já estamos finalizando aqui a nossa aula 32.2. Eu espero que vocês tenham visto todos os conceitos, revisto, peguem um caderno de vocês, anotem. Tenho certeza aí que vocês alguns devem ter ficado assustados, né, por conta das terminologias da biologia. Por isso que é tão importante, gente, todo final da aula, pegar os slides que vocês recebem e fazer aquele resumão no caderno. E já agradecendo aqui de antemão, gostaria de mandar um alô aí para os professores presenciais que estão sempre presentes conosco, mandando as imagens das atividades que os alunos fazem, das extraclasses. Já tem gente mandando, né, aí o feedback da atividade extraclasse, mas a gente está esperando mais, né, professora? Eu quero mais foto, pessoal, mais foto aí que... Divulgação é tudo, tá? Então, tem muita pessoa que divulga na rede social dele. Maravilha, a gente também vai lá e curte à vontade, tá bom? Então, manda aí, bota nos grupos, nos chats da mediação, pra gente poder visualizar e também compartilhar e parabenizar, obviamente, toda a equipe. Isso aí, pessoal. Então, até daqui a pouco, até mais para uma próxima aula. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau, galera!